São indicadores técnicos, então a gente tem como prever um pouquinho. Você comentou sobre impressão de dinheiro, né? Já ouvi gente perguntar, tá, mas se tá faltando dinheiro, por que não imprime dinheiro? Qual é o problema da impressão de dinheiro? Vou trazer para um exemplo do dia a dia. Você quiser comprar pão. Você precisa lá, nem sei quanto tá o pão, que faz tempo que eu não compro pão, porque minha esposa que compra as coisas em casa. Mas você precisa comprar pão. O pão vai custar R$5, um pão de forma lá. Só que se todo mundo for lá e comprar, o que vai acontecer? O cara, opa, R$5 tá vendendo muito, vou subir para 6. Mas o pão aumentou? Não. O pão é o mesmo. A não ser que tenha aumentado lá atrás e veio, não é uma inflação de fato, é uma inflação meramente especulativa. Então, quando você coloca dinheiro no mercado sem gerar riquezas antes, sem gerar negócio, sem gerar... Você simplesmente coloca dinheiro no mercado, isso pode acontecer por benefícios do governo, isso pode acontecer por impressão de dinheiro, isso acontece em alguns países. O Brasil já é mais controlado nisso, né? Ele não imprime dinheiro, mas ele faz dívida, né? Ele emite papéis para poder captar recursos para poder soltar. Então, aí tem um problema de... Mas, de modo geral, você colocou dinheiro à disposição, você causa algo instantâneo, que é a inflação. Porque se você coloca dinheiro, as pessoas vão começar a consumir ou liquidar suas dívidas na medida do possível, mas se não tem dívidas, você não tem conhecimento, as pessoas vão consumir. Pessoas e empresas, de modo geral. Colocou dinheiro à disposição, por qualquer que seja o canal, a impressão de moeda é uma delas. Se você não tem a produtividade acontecendo do outro lado para aumentar o que nós chamamos de a parte de produto, de consumo, não tem à disposição a altura, você causa inflação. Então, instantâneo. Colocou dinheiro sem produtividade, sem produzir algo, simplesmente colocou dinheiro, você causa inflação. Imediato. E é assim, às vezes é em dias. Você solta um benefício, você solta alguma coisa porque o mercado está parado e você não capacitou as empresas, você não foi lá e falou com a indústria, né, se prepara aí pro Natal porque vai ter aumento. Se o cara não produziu, se o cara não produziu mais pão, se o cara não produziu mais leite, se o cara não produziu mais para aguentar um volume de dinheiro, você sobe o preço. Então, de modo instantâneo, colocou dinheiro no mercado, você tem inflação. Por isso que controle da inflação é o remédio mais amargo que tem, infelizmente. Sobe taxa de juros. Todo mundo fala, mas por que a inflação tem que subir taxa de juros? Se você freia a economia, porque muita gente não usa capital próprio, muita gente usa de financiamento, empresas principalmente. Se você sobe o custo, aquela conta, daquela análise que a gente fez lá atrás para falar de... Se você sobe o custo do dinheiro, a empresa não vai por capital próprio por uma decisão estratégica, você tem que subir o preço do teu produto. Se você não quer subir, você simplesmente para de investir. Você para de produzir. Então você freia. A hora que você freia, você devagarzinho tira o dinheiro de circulação. Porque você para de contratar, você para de dar bônus, você para de fazer agrado, você para de pagar salário. Aí você dá aquela respirada. A hora que você freia, tem 2 pão lá para vender por R$5. Mas não tem dinheiro, porque ninguém quer comprar pão. Vou baixar o pão então, vou pôr aí R$4,50 para ver se vende. Aí você começa a diminuir o preço. Mas é amargo. É como se você tivesse com uma febre, mas tomando um remédio que vai fazer 6 meses para... Então a curva de correção é maior do que... Só que ao contrário, não. Porque se você não faz de macroeconomia, se você tem... Não é minha formação de economia, mas é isso. Se você faz devagar e a curva é devagar, para subir tem que ser devagar também. Ou, no caso, para subir o consumo e diminuir a taxa de juros. Então, tem muita gente, não, já parou a inflação. Diminui a taxa de juros para 2%, como já fizeram no passado recente e muito antigo também. Se você vai de uma vez, a inflação vai de uma vez também. Porque a inflação é mais rápida. Então, você não pode. Você tem, do mesmo jeito que você subiu devagarzinho, você tem que descer devagar para você achar o ponto de equilíbrio. Porque a taxa de juros, que é a Selic, ela muda a cada 40 e poucos dias, né? 40 dias, se não me falo a minha memória, é a reunião para se definir. Então, se você faz isso devagar, você tem que subir devagar, porque senão você vai causar de novo. A inflação vai ter que subir de novo. Então, não é algo... Então, é devagar, porque senão você não dá tempo para que se produza
Não dá tempo para se criar produtos para não causar inflação. Porque o consumo, ele depende da indústria funcionando, que depende da matéria-prima chegando, que depende da produção rural lá atrás. Então, se você não vem lá de trás e cria uma esteira de produção, você simplesmente coloca dinheiro, você causa inflação. Você tem que colocar o dinheiro lá atrás, lá na esteira, para subir e chegar um pão para continuar custando R$5 na prateleira, só que a hora que tiver custando R$5 e tiver 10, eu tenho só 10 para comprar. Eu não tenho 20. Porque senão ele vai subir de novo. Esse exemplo do pão, você pode fazer isso com qualquer coisa. Mas o brasileiro é danado, né? Sobe para R$50, ele compra do mesmo jeito. Você vai em alguns outros países aí, os caras não compram. O brasileiro compra, porque ele tá com dinheiro. R$10. Você vai por aí, preço de carro, né? Brasil, doideira, né? Preço de carro. Você vai em país por aí, o carro subiu $2.000, o cara não compra. Fica com o carro velho, dane-se. Não, mas o brasileiro compra. Por quê? Porque o dinheiro tá disponível. O brasileiro aí quebra as pernas dos economistas, não dá pra corrigir nunca, ué. Você tá entendendo? E aí, por que os caras compram? Porque a noção de poupar, a noção de colchão lá atrás não tem. Então, a gente é meio imediatista no Brasil, sabe? E isso é um grande erro que tem que ser corrigido para as gerações futuras. Então, tudo que você explicou pra gente aqui, questão de, né, ter uma reserva de segurança, não é só pra nossa vida privada, né? Também é pra gente se proteger dessas flutuações da economia. Claro. Né? Se a gente tem um dinheiro guardado, se acontecem essas flutuações que os preços começam a subir e você não está preparado, não estava contando com isso, você tem a sua reserva ali para te ajudar. Então não é só para coisar a sua vida, mas pro todo, momento né? de inflação. Subiu do nada as coisas. Como foi a pandemia, que algumas coisas inflacionaram de um dia para noite, porque todo mundo resolveu comprar máscara de proteção facial. Álcool gel? E não tinha produção. Tem gente com álcool gel até hoje. Tem álcool gel estragando por aí, sendo jogado fora, mas comparado de litros. Mas não tinha lá atrás, porque pegou a indústria de surpresa, pegou o mundo de surpresa. Não tinha álcool em mais produção, só tinha mais consumo. O preço, pumba, na hora. É assim que funciona, infelizmente. O governo tem que ter, de vez em quando, o pulso, e é muito difícil, a linha nisso é muito tênue, mas o governo tem que ter muito pulso e de falar, ó, filho, tu vende álcool a 10 conto, você vai vender a 12. Não mais do que isso. Porque não justifica. Se teve aumento de preço? Não. Entendeu? Isso na Europa acontece muito. Máscara custava 50 centavos de euro. Minha mãe mora lá, então ela me contou essas histórias. Filho, você não vai vender a 1 euro. A máscara vai continuar custando 50 centavos. A não ser que você me prove que o teu custo subiu a ponta da tua máscara ter que custar 1 euro, você não vai subir teu preço. E aí, lá na Europa, o governo teve pulso de segurar na hora da pandemia. Então, você teve uma inflação que foi mais branda, mas tá explodindo agora porque não era, foi meio na força. Mas, assim, o Brasil nunca teve e não é esse histórico, né? O governo não tem muito... todas as vezes que tentou segurar o preço na marra, deu ruim. Porque é feito, né, de uma maneira não muito técnica. Não tem esse cuidado. Não, vamos ver sua produção. Que nem quando vai aumentar o combustível. Né? A refinaria trocou lá em São João da Boa Vista, lá do outro lado do planeta, né? E aí, no outro dia, o posto aqui, mas o que tava aí dentro da bomba era o que você comprou mais barato. Você vai subir hoje, por quê? Não precisa, tem que esperar chegar. Então, a não ser que você comprove isso, você não tem que subir teu preço. Porque se você tá subindo, é ganância pura. Você tem que ganhar mais dinheiro com preço que não precisava ter subido. Então, o Brasil tem essa dificuldade, de modo geral. Mas, assim, sim, respondendo a sua pergunta, se você tem uma reserva de emergência e o seu salário, que é de R$1.000, dá para comprar X coisas, e essa X custando 10% mais caro por um problema pontual, como aconteceu no Sul agora, que o governo está interferindo na questão da produção de arroz. Você nem precisaria ter interferido tão já, poderia ter esperado um pouco, talvez, não sei. Aí é uma decisão estratégica deles, eu não vou entrar no mérito. Mas o preço do arroz é algo que vai influenciar, porque o Sul é uma capacidade e destruiu muito. E aí? O preço de arroz influencia na tua vida? Se o arroz subir 50%, vai mudar o peso daqueles no seu orçamento? Se a resposta for sim, a sua reserva de emergência vem para equilibrar isso momentaneamente. Entendeu? Você não deixa de fazer, você usa a reserva de emergência para queimar um pouco de gordura. Tá? Você tem um pouquinho de margem. E aí sim, numa crise,
o brasileiro usaria sua reserva de emergência para não depender do governo, para não depender de tudo. Você tem margem, entendeu? Só que como o Brasil não tem margem, o governo tem que agir com essas frontes mais firmes. Não, eu vou comprar, eu vou subsidiar, só que a gente paga a conta disso, no final das contas. Para subsidiar, a gente escuta muito isso, né? Não, o governo vai subsidiar a compra de arroz. O que é o subsídio? O governo está dando dinheiro, está pagando uma parte do arroz que você vai consumir para o arroz não subir. Então, quer dizer, o governo está fazendo por você o papel que você deveria ter feito, que era ter criado uma margem para, neste momento, você conseguir pagar um preço um pouco mais caro no arroz do governo. Só que como não existe, então o governo tem que interferir. Então, a dificuldade, aí eu não me consigo colocar em... Não entro na questão de políticas públicas, não é muito a minha área, mas eu me imagino no lugar do governo. Pô, como é que ele vai... É uma coisa tão tênue. Ele faz isso ou não faz? É uma decisão muito complexa de ser tomada. Mas, mais uma vez, se a gente tem lá de trás, há 20 anos, a gente está fazendo isso, quando chegar agora, nós temos como fugir de um problema como esse. Entendeu? Então, essa é a pegada. A gente tem que ter segurança, a gente tem que ter conforto, a gente tem que ter colchão. Show.